assim. 1 Samuel 16, 6 e 7. Não tá saindo, não. Tá, eu tô vendo. Não tá. Tudo bem, vou pegar uma cadeira. Pior que só tem essa cadeirinha assim, ó. Quer sentar aqui, jovem? Senta aqui, ó. Jovem. Obrigada, sendo jovem, adorei. Senta ali. Quem todo mundo se chama de jovem. Todo mundo achou aí? Sim. Dá pra alguém ler? Do Júnior. Ah, do Júnior é Antigo. antigo. Não é antigo, não. Começa, Paulo. Falando aí, Júlio. Mostra se você sabe ler. Tô lendo agora. Depois da Foi, ó. E sucedeu que, quando eles chegaram, ele olhou para Eliabe e disse: certamente o ungido do Senhor está diante dele. Porém, o Senhor disse a Samuel: não olhe para a sua aparência, nem para a sua altura da sua estatura, porque eu recusei, pois o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Tá. Tá errado do meu. Tem alguma versão moderna aí, a linguagem de hoje? Eu gostei mais ou menos legal. Assim que chegaram, Samuel viu a Eliabe e disse consigo: certamente é este o ungido do Senhor. Mas o Senhor disse-lhe: não te impressiones com a sua aparência, nem com a sua grande estatura. Não é este que eu quero. Meu olhar não é o dos homens. O homem vê a aparência, o Senhor vê o coração. Tremendo essa palavra. Ó, Qual que é que você é meu pai? 1 Tá seis e Samuel sete. 16, 16, 6, 6 7. e 7. Então Deus tinha mandado o profeta Samuel ungir um novo rei no lugar de Saul, né? E Deus mandou Samuel ir à casa do belemita, né, Jessé. Ele falou, um dos filhos dele será o próximo rei, depois de Saul. Que eu rejeitei Saul, tal. Eu vou trocar o rei. Vai sair a família de Saul e vai entrar a família desse que eu escolhi. Aí Samuel chegou na casa de Jessé e os filhos mais velhos, eles tinham uma ótima aparência, eram fortes, grandes, deviam ser lá uns saradão, uns caras bem sarados, inclusive 2 deles eram soldados, né? Era soldado. Acho que os mais velhos eram soldados, os 3 mais velhos eram soldados e tal. Eram uns caras treinados, sarados, bonitos. Aí quando Samuel chegou, botou o olho nos mais velhos, o primogênito, e falou, é esse aí, olha só. Aí foi quando Deus falou para ele, eu o rejeitei, porque eu, o Senhor, não vejo a aparência externa, eu olho para dentro do coração. Aí foi passando um filho, outro filho, e nenhum deles. O mais novinho era tão enjeitado que o pai nem se preocupou em apresentar ele para o profeta. Aí Samuel, mas são todos esses os seus filhos? Eu tenho o meu mais novo lá, que ele fica lá com as ovelhas no campo. Aí Samuel então manda chamar. E esse era Davi. Davi? Ninguém te dá nada, irmão. Esse Deus era te dá. Davi. Tá? Porque Deus tinha observado que Davi tinha um coração segundo o dele. Né? O que seria um coração segundo o coração de Deus? Examinando a vida de Davi, a gente percebe algumas características de Davi. Ele não foi perfeito, ele errou muito, pecou, né? Mas ele se preocupava muito com, vamos dizer assim, ele tinha um coração voltado para Deus. Tudo, Deus fazia parte de tudo na vida dele. Ele não fazia nada sem consultar a Deus. Tá?
E ele tinha um desejo muito grande de exaltar a Deus, de louvar a Deus. Ele era um músico, né? Tal. E ele muitas vezes passava ali dias sozinho com as ovelhas no deserto, no campo, e ali ele salmodiava a Deus, né? Salmodiava o Senhor. E ninguém via, mas Deus via. Aí um dia ele chegou lá os irmãos deles tinham ido para a guerra, ele chegou lá no campo de batalha para levar mantimento para os irmãos, e ele viu aquele gigante blasfemando o Deus dele. Ele não suportou, ele não olhou para a altura daquele gigante, não olhou para ele mesmo, que ele era um garoto, um menino. Eu falei, eu vou calar a boca desse gigante, quem é ele para afrontar o exército do Deus vivo? E a história você já sabe, né? Colher a pedra. Porque ele tinha um coração que ele amava o Senhor. Vamos dizer assim, vamos falar o termo simples, básico. Ele amava ao Senhor. Ele amava a Deus. E é isso que conta muito para Deus. Entende? Eu não quero o mais forte, eu não quero o mais inteligente, eu não quero o mais habilidoso, nem o mais corajoso. Eu quero um coração que me ame. Que me ame totalmente, completamente. Então é isso que ele viu em Davi. Davi amava o Senhor. Tá? O critério mais forte no Bema, vamos dizer assim, será a motivação interna. Existem outros critérios que Deus vai usar, mas o que vai pesar mais é a motivação interna. Não é a quantidade do que você fez, o quanto você fez, se você fez muito, se você rodou muito, se você rodou o mundo inteiro pregando, se você rodou o Brasil inteiro pregando. Para Deus isso não é o que conta. Entende? Nem a qualidade, vamos dizer assim, embora Deus goste de qualidade, né? Jeremias 48:10 diz, maldito que fizer relaxadamente a obra do Senhor. Deus gosta que as coisas sejam feitas com qualidade, com esmero, com diligência, né? Com cuidado. Mas não é esse o critério maior. O critério maior será a motivação, a intenção que você teve ao fazer algo para Deus. Entende? Existem coisas que você faz para você mesmo, existem coisas que você faz para sua mãe, para seu pai, existem coisas que você faz para o patrão, existem coisas que você faz para o seu chefe, mas existem as coisas que você faz para Deus, para Cristo, para Jesus. Você vai lá e faz para Ele, tá? E você faz conforme a capacidade que Deus te deu, tá? Existem capacidades naturais do ser humano, tá? Habilidade, facilidade para falar, facilidade para se comunicar, outras coisas. E existem as habilidades espirituais, dons espirituais, né? E a gente um dia precisa fazer um estudo sobre dons espirituais aqui, é importante, tá? Para fazer a obra de Deus, fazer a obra do Senhor, tá? Vamos abrir então, voltar lá em 1 Coríntios 3, 11 a 15. Qual pegou? 1 Coríntios, capítulo 3, versos 11 a 15. Todo mundo achou? Uhum. Pode ler então. Pode ler, meu Júnior. 3, 11, 15. 11 ao 15.
entendi por quê. Nossa, isso é muito difícil. O dele é abreviado, os capítulos. Foi o que Os ele livros. falou dele pra ele. Não é esse? Nossa, aí é. É que ele entende. Crônicas. Primeiro Coríntios. 1 Coríntios, É Novo Testamento. Novo Testamento. Aqui tá. Isso aí é a Vera, não é? Veia. Vai lendo a sua versão então, Lê a sua. o Júlio. Depois ele. Nossa, desse é muito difícil, troca essa Bíblia aí. Oxi. Um dia mesmo? Ele manja, Júlia, ele é inteligente. Ele tem um. Não, mas é porque recebeu tá o dom. abreviado. Ele é mestre. De fato, ninguém pode colocar outro alicerce diferente do que já está colocado, Jesus Cristo. Se então alguém edificar sobre esse alicerce com ouro, prata, pedras preciosas ou com madeira, feno, palha, a obra de cada um acabará sendo conhecida. O dia a manifestará, pois ele se revela pelo fogo, e o fogo mostrará a qualidade da obra de cada um. Aquele cuja construção resistir ganhará o prêmio. Aquele cuja obra for destruída perderá o prêmio. Mas ele mesmo será salvo como que através do fogo. Até Não falou aí das obras de ouro, prata? Falou. Falou, né? Cadê? Ouro, Que que eu prata, leio Quer que lê aqui? de novo? Madeira. feno. Aqui, ó. Se então alguém edificar sobre esse alicerce com ouro, prata, pedras preciosas ou com madeira, feno, palha, a obra de cada um acabará sendo conhecida. Tá, aí você vê que ele faz uma escala de resistência ao fogo, Sim, tá? o início. Né? Sim, O que eu leio aqui dessa versão tá um pouco diferente, acho que tá explicando. Lê. Ah, tá bom. É, Pode ler. porque Deus já pôs Jesus Cristo como único alicerce, e nenhum outro alicerce pode ser colocado. Alguns usam ouro ou prata ou pedras preciosas para construírem em cima do alicerce, e ainda outros usam madeira, capim ou palha. O dia de Cristo vai mostrar claramente a qualidade do trabalho de cada um, pois o fogo daquele dia mostrará o trabalho de cada pessoa. O fogo vai mostrar e provar a verdadeira qualidade do trabalho. Se aquilo que alguém construir em cima do alicerce resistir ao fogo, então o construtor receberá a recompensa. Mas se o trabalho de alguém for destruído pelo fogo, então esse construtor perderá a recompensa. Porém, ele mesmo será salvo, como se tivesse passado pelo fogo para se salvar. Certamente vocês sabem que são templo de Deus e que o Espírito Tá de bom, Deus tá bom. vive em vocês. Nossa, porque esse dia tá em letra maiúscula? Como O dia é o dia da prestação de contas, ou o dia do fim, ou o dia É do dia juízo, importante. o dia do arrebatamento. É É quando, importante. é quando começa, Oxi! é o dia em que a igreja sobe, né, para Deus. O dia. Esse é o dia prometido, o dia em que a igreja sobe para Deus para receber sua recompensa. Entende? Entendi. Achei que era um Esse é um dia especial para a igreja, tá? para nós. Para a igreja, o dia em que a igreja vai estar com o seu Senhor para sempre, tá? Mas antes de desfrutar dessa eternidade com Cristo, tem a prestação de contas, ela vem primeiro, tá? Vem primeiro para você ver, para ser estabelecido como é que você vai desfrutar dessa eternidade. Tem graus. Infelizmente, vou dizer, para Deus todo mundo é igual, mas Deus seria injusto se desse o mesmo para todo mundo, sendo que outros trabalharam mais diligentemente, com um coração melhor do que outros. Então ele está vendo, ele está ponderando tudo isso. Então vai ter graus, vai ter níveis. Tem gente que vai ter mais, tem gente que vai ter menos. Tem gente que vai ter um galardão maior, tem gente que vai ter um galardão menor. E tem aqueles que não vão ter nada, É isso que eu ia perguntar. mas serão salvos.
Mas não terá casa? Mas ele não vai ter casa? Até essa pessoa Não vai ter sei, casa? gente, eu não sei. Com isso aí não tem. Mas não sabe se será casa, né? É, não sei, de repente. Sim, não fala mansões. Pode ser ouro, né? Esse negócio De repente pode ter uma casa com um material não tão, Tipo, não pode ser não aqueles tão que- deslumbrante. Mas Sei não lá, Pode ser não tipo sei. essa casa aqui nossa, um exemplo. Meu pai falou isso, lembra? Meu pai na terrestre. Não sei, foi uma revelação que meu pai nunca aceitou a Deus, né? No tempo. Ele conhecia a palavra de Deus e tal, mas ele nunca quis seguir. Até a sua morte. Aí quando ele estava no leito de morte, antes ele se arrependeu dos erros dele, pediu pro meu irmão pastor, para orar por ele. E ele falou assim, eu aceito a Jesus, eu quero Jesus, eu me arrependo muito de não ter vivido para Jesus nessa terra, mas eu não vou viver mais nessa terra, porque ele estava muito mal fisicamente já. E eu vou para o céu, mas eu não vou ter nenhum galardão. E ele morreu. Falando isso. Sério? Mas o que será esse cara? Tá, eu vou pro céu, Porque assim, mas ele não vou ter fez uma- nada. É. Ele Ele não não vai teve ter tempo obra de fazer. igual Vai o ser ladrão. recompensado. Ele aceitou a Deus Ladrão e da cruz. morreu Igual o ladrão da cruz. santo. Ele não tem nada, mas ele tá salvo. E ele tá salvo. Tá Ele ótimo, disse, mas é. Gente, satisfação. Passar por aquele Deus me livre. não conhece nada. Olha, eu não sei a natureza desses graus, não sei. Acho que O que ninguém que os sabe. mais... O que ganha, né? O que os Qual? que tem gama, os que Tem tem teorias, mais né? vão ter, Mais os que certeza, tem não menos, sei. o que eles vão ter, eu não sei. Eu acho que ele Mas vai ganhar é realmente... Que nós queremos. Só de estar lá, de ser salvo, já é uma grande recompensa. Entende? Já é uma grande recompensa, porque ninguém, nem os que mais trabalharam, os que fizeram a obra com um coração mais maravilhoso, ninguém merece Estela. estar lá. A gente só está lá porque Jesus foi naquela cruz e derramou o sangue dele por nós. Tá? Ninguém Pastor, vai entrar lá, entraria lá se Jesus não tivesse vindo. as pessoas que passarem pela tribulação e conseguirem se salvar, que vão ser poucas, vão ter alguma coisa? Não. Vão ter, sim. Uns vai estar aprendendo. Vão ter galardão. Ninguém vai ficar sem o seu galardão. Até, Mas como disse Jesus, até quem dá um copo de água para um mendigo na rua não vai perder a sua recompensa, se porventura chegar lá. Não vai perder a recompensa por causa desse ato. Então Mas talvez vai ter gente que não Se vai ele ter fez- nada. fez de meu coração. pai pensou não fosse, porque assim, ele sempre foi uma boa pessoa de ajudar as pessoas, ele ajudava muita gente. Mas às Porque vezes às ele vezes- não vai ganhar um ouro, né? Vai ganhar. Não, mas às vezes ele vai ganhar alguma coisa. Verdade. Porque Jesus falou, ninguém que não desse um copo de água a um pequenino, a um necessitado, que se fizesse com o coração correto, realmente, Graças a Deus sempre quis ajudar as realmente pessoas. Porque, tendo compaixão, por compaixão não vai perder a sua recompensa. Porque Deus vê as mínimas coisas, gente. Deus não se preocupa só com as grandes coisas. né, nos brilhos. Ele se preocupa com as mínimas coisas. Um sorriso que você dá, um bom atendimento que você dá para uma pessoa, às vezes até cheirando mal. Aí você vai lá e atende ela como se ela fosse a rainha da Inglaterra. Você faz o seu melhor, fez de coração, você não, Deus está vendo. Ele vai te dar uma recompensa pelo que você fez. Entende? Mas tem que ser por amor. É como um dono de um restaurante, numa rede, né? De restaurantes lá nos Estados Unidos, ele se disfarçou de mendigo e entrou num dos restaurantes dele, para ver como ele ia ser atendido. E a garçonete chegou lá e atendeu ele muito bem. Muito bem. Atendeu ele assim, como se ele fosse um cliente como qualquer outro. E aí o gerente dela mandou ela embora. Quem falou que você tinha que esse mendigo desse podia ficar aqui dentro? Você tinha que ter chamado a gente e mandado ele embora, não é servir ele não. Mandou ela embora. Aí o dono da rede no outro dia chegou lá, mandou o gerente embora e colocou ela no lugar do gerente.
Tem recompensa. Né? Se tem recompensa aqui, imagine lá. Entende? Bacana, poucas pessoas têm esse pensamento, né? Porque Um cara rico se vestir de mendigo só pra Mas tem um ver. monte que faz isso. eu vi um Tem um vídeo programa. Tem uma, vamos dizer assim, Sim, né? uma tradição, acho que não sei se é católica, E o cara vendeu esse que programa. diz que, não sei se é verídica, é um mito, né? Que Jesus às vezes se disfarça de mendigo e vai e aborda a gente na rua pedindo alguma coisa para ver como a gente vai tratar. Eu Isso é acredito. verdade. Pode acontecer. Pode ser verdade. Aham. Tem na Bíblia que aconteceu isso, né? Tem. Abraão recebeu Deus, mas eu acho que Abraão percebeu que era Deus, eu não sei lá. Não, não aconteceu. Eu acho Será que que não. não dá pra sentir Foi isso Tiago que fala que alguns, não sabendo, hospedaram anjos. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque alguns, sem saber, receberam anjos. É mais ou menos assim. Não sei se ele já está se referindo a Abraão, ou algum outro episódio, mas ele fala, não vos esqueçais da hospitalidade, porque muitos, sem saber, receberam anjos, né? Sem saber. Ele fez uma pergunta. Oi. Será que não dá pra sentir a presença dele, não? Deus? Dá. Não, ele tá falando Não, como quando- já se disfarçava. ele vê- Disfarçar, então. Se ele não quiser que você perceba, você não vai perceber. Se ele não quiser, Como pode? Incrível. entende? Será que era Deus alguma vez? Você tava no carro de polícia, sua amiga já tava dentro do carro, ligando no carro. A mulher parou assim, bateu na porta do carro e falou que eu comprava comida pra ela. Aí eu saí, comprei comida pra ela e fui embora. Pode ser. Se não foi Do nada. Deus, mas com certeza ele viu. Já Foi aconteceu uma várias boa vezes. ação já. De- Mas no não Mac. foi. E no Mac tem aquelas criancinhas lá. Aí, As criancinhas. eu sempre, Mas o Alex ela não quer dar. Não quer, ela ligeira, ela foi no Mac, né? Aí veio a criancinha. Porque ele tava com dor Ah, de quero, hambúrguer. quero a gira colada assim pra mim, ó. Aí eu fui e dei. Claro, Aí só porque pra ele dar tava, dela. ele tava com dor de hambúrguer e eu tava com fome. Ela Não, foi mas na eu minha tô casa, eu fui morador, e dei, né? mas Tem ela, uma vez eu tava no estacionamento, indo assim, no drive, né? ela bicha ligeira. Aí um morador de rua parou e falou, dá um Mac. Eu falei, cara, nunca nego comida pra ninguém. Eu falei, obviamente, dinheiro eu não dou. Mas Não Mac, dou. Aí eu fui lá e falei, você espera. O carro vai passar, eu fui lá, comprei um lanche pra ele, deve até tava comigo um dia. Aí eu fui lá, dei o lanche pra ele e fui embora. Mas meu sonho ainda é pegar os moradores de rua e levar tudo pro agora carro. tem As um crianças. sonho desde criança de levar os moradores pra comer, As crianças, eu vou, se Deus quiser, não pra comer quiser. Mac. Certo. Pela ação Tem- Se social, Deus quiser, a gente vai conseguir fazer isso. ano que vem, pode ter certeza. Bom, gente, então, como eu falei antes, para Deus, o que Ele vê é o que está dentro do seu coração, a maneira como você faz, tá? Então, o primeiro elemento que foi aí catalogado por Paulo, aí, mencionado por Paulo, foi ouro. O ouro, ele simboliza, é até bom vocês anotarem essas coisas, gente, porque eu não tenho como anotar para vocês, não tenho nenhum computador mais em casa para me imprimir essas coisas. Anota aí. Mas não, tudo bem, depois eu vejo se eu consigo passar por escrito isso aqui. Pelo grupo, né? É. O ouro, ele simboliza a glória de Deus, tá? Então, a obra que tem o critério mais alto é a obra que no seu coração você faz para a glória de Deus. Você faz uma boa ação, você usou de compaixão, usou de misericórdia, mas no seu coração você tem o desejo de que as pessoas saibam que foi Jesus quem motivou você a fazer aquela boa ação, para que Ele receba glória, por causa da sua atitude. Isso tem que estar no seu coração, sempre. E aqueles que amam o Senhor sempre vão desejar
que Jesus receba a glória por tudo o que eles fazem. Eles vão ficar extremamente constrangidos se eles ficarem recebendo louvor, recebendo glória e as pessoas não mencionarem Jesus. Então essa pessoa, não, pode parar. Quem fez essa obra, quem me deu a possibilidade de ajudar essa pessoa e quem colocou no meu coração o desejo de ajudar essa pessoa foi Jesus. Quem me deu capacidade de pregar essa mensagem, de dar esse ensino foi Jesus. Eu não tenho glória nenhuma para mim. Toda a glória eu dou a Jesus. Então você faz isso de coração. Vamos abrir então aqui Mateus 5, 10, 16. Que seria uma obra que vale ouro. Quem achou pode ler. Mateus é bom? 5, 10. Pode ler, então? Pode ler. Felizes os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós, quando vós injuriarem e perseguirem e, mentindo, disseram todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois foi deste modo que perseguiram os profetas que vieram entre nós, antes de vós. Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal perde seu sabor, o que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Vós sois a luz do mundo. Uma cidade construída sobre a montanha não fica escondida. Não se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de uma caixa, mas sim no candelabro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim, também brilhe a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas obras, boas obras, e louvem o vosso Pai que está nos céus. Como é que tem que acontecer? O que tem que ocasionar o nosso trabalho, a nossa obra? Que as pessoas glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Glorifiquem a Deus. Reconheçam Jesus na sua vida. Ele colocou aqui algumas circunstâncias em que isso fica muito evidente. A presença de Jesus na sua vida. Quando? Quando você sofre perseguições e não se vinga. Talvez seja vamos dizer assim, o contexto mais forte na questão de como as pessoas vão acabar reconhecendo Jesus em você. A maneira como você recebe, né, injúrias, perseguições por causa dele, né, por injúrias e perseguições porque você é mal educado, porque você é grosso, porque você, não. Recebe injúrias por causa da condição de servo de Jesus. Porque você está ali fazendo um trabalho para Jesus, está ali evangelizando pessoas, você está ali anunciando o Evangelho, pregando a palavra de Deus, e muitos estão se ofendendo, alguns estão rejeitando e começam a perseguir você porque você é uma testemunha de Jesus. E você não revida essas ofensas, não revida essa perseguição, se submete a Deus. Então ali no fim as pessoas vão ver que Deus está na sua vida, vão glorificar a Deus, vão ver. Quer dizer, você não pode esconder isso de ninguém. Você não pode esconder a sua, como ele falou aí sobre vocês são o sal e a luz. Entende? O sal é aquilo que dá sabor, né? Que dá
vamos dizer assim, dá consistência à sua vida, E a luz é aquilo que você não esconde, aquilo que aparece, que tem que aparecer. A luz tem que aparecer. Então as pessoas têm que saber quem você é, têm que saber a quem você serve, têm que saber a fonte da obra que você faz, da obra que você está fazendo, entende? E é para que Jesus seja glorificado através da sua vida. Se você tem no coração, daquilo que você faz, o desejo de que Jesus receba toda a honra, toda a glória, e não você, como diz João Batista, importa que ele cresça e que eu diminua. Entende? Então isso, quando você faz uma obra com essa motivação central, então você já está ali fazendo, seja qual for a natureza da obra, pode ser boas ações, pode ser tipo caridade, pode ser o ensino do Evangelho, pode ser pregação do Evangelho, pode ser seja qual for a natureza do trabalho, sua vida de oração, tal, se você faz para que Jesus seja exaltado, glorificado na sua vida, então isso vale ouro. Então não é a quantidade da obra e nem é claro que Deus quer que você faça tudo que estiver dentro da sua capacidade, mas dentro da sua capacidade você apresentou uma determinada qualidade, mas se foi de coração, então para Deus isso é uma grande, vamos dizer assim, uma obra de muito valor, tem muito valor para ele, é ouro. O ouro passa pelo fogo, mas ele não perde a sua propriedade. Ele pode até derreter, mas ele não perde a sua propriedade, ele continua sendo ouro. Não perde seu valor. Né? Quando o fogo passa, ele vamos dizer assim, ele foi aquecido no fogo, mas quando o fogo passou, esfriou, ele voltou a ser ouro de novo. Ele não perdeu nem um milímetro da sua propriedade, da sua substância. Então isso é o que vale ouro. Ouro simboliza a glória de Deus, aquilo que você faz para glorificar a Deus. Então a primeira intenção é que Jesus seja glorificado. Deu para entender? Sim. Tem alguma dúvida? Vamos lá, vamos abrir Romanos 1:16. Todo mundo achou? Quem achou pode ver. Achou? Pode ver. Peraí, deixa eu ver onde é que fechou aqui. Porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Eu não me envergonho, eu não me envergonho do Evangelho. Evangelho de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para salvação de todo aquele que crê. A prata simboliza a redenção da cruz. Tá? Tudo aquilo que você faz que produz uma verdadeira salvação. O que é que você transmite para as pessoas que pode originar essa salvação? O Evangelho. Quando você não se envergonha do Evangelho, do jeito que ele é, do jeito que ele está, que ele foi apresentado por Jesus. Uma grande parte da igreja, principalmente do sistema religioso, já não suporta mais o Evangelho. Não suporta mais a cruz. Então eles colocam outras, vamos dizer assim, outros elementos, né, para tornar o Evangelho mais acessível, vamos dizer assim. Então eles colocam psicologia, filosofia, entretenimento,
um monte de coisas, né? Para o evangelho ficar mais maleável, mais aceitável, né? Não ser aquela coisa pesada, né? Então, para ser prata é só a gente Pregar o a evangelho, verdadeira. não se envergonhar a do palavra verdadeira. evangelho, da cruz de Cristo. A cruz é a renúncia, a sua autonegação e anunciar às pessoas que elas devem se arrepender. Não ter vergonha de dizer, não ter medo de dizer às pessoas, se você quer realmente ser salvo, você precisa se arrepender, ir a Jesus e receber o benefício dele na cruz do Calvário. Por incrível que pareça, essa mensagem está desaparecendo da igreja. A principal mensagem. Está desaparecendo da igreja. Por quê? Porque os pastores não querem mais pregar o arrependimento. Levar as pessoas ao arrependimento. Fazer que você não está fazendo as coisas corretamente como a Bíblia ensina, como Jesus ensina, tal, se arrependa. Então eles têm medo de ofender as pessoas, ofendê-las e perder um bom dizimista, perder um membro, perder uma pessoa assim. Então, às vezes o pastor sabe que determinado membro... Boa noite. Às vezes o pastor até sabe que um determinado membro está cometendo pecado, está de repente adulterando, está roubando na empresa, mas ele não vai alertar aquele membro. Para com isso, não, senão você, em vez de subir para lá, você vai descer para cá, meu filho. Para com isso, para de fazer isso, se arrependa. Então, para não ofender a pessoa, muitas vezes ele Sair da igreja. E sair da igreja, né? De repente um bom dizimista, o cara é um empresário, eu não vou lá ficar falando pro cara que ele tem que se arrepender, que ele parar com o adultério dele, que ele parar com a prática que ele está fazendo, tal. Vai ver que ele é um empresário, que ele é um corruptor, um corrupto, um sonegador, tal. E o pastor, em vez de chegar e falar, o Evangelho de Jesus Cristo não comporta esse comportamento, não dá para concebe esse comportamento, não. Você tem que parar com se arrepender disso, tal. Então ele não faz. Entende? Isso vai ter um peso. Agora ele fica de boa, o membro continua na igreja, dízimo gordo, tal, a igreja cheia, tal. A igreja cheia de gente, cheia de pecado também, mas aí tudo bem, está entrando dinheiro, está entrando as coisas, mas um dia ele vai ter que prestar contas. Um dia ele vai ter que prestar contas. No âmbito individual também acontece, de repente a gente conhece, tem um amigo, uma amiga muito querido, tal, que está praticando uma coisa e você nunca chegou na palavra, assim, o que você está fazendo está errado, para com isso. Faz isso não, tá? Jesus te ama, Ele quer te restaurar, Ele quer... Mas com medo de perder a amiga ou o amigo, perder o marido, a esposa, o namorado, a namorada, de repente, não aceitar certa conduta, né? certa procedimento daquela pessoa, mas não baseado em si mesmo, baseado no Evangelho, baseado na palavra. Essa conduta sua, eu não posso aceitar. Entende? Por causa disso. O Evangelho diz isso. Você tem que parar com isso. Mas aí tem medo de ofender, tem medo de perder aquele amigo, de perder aquele namorado ou aquela namorada, tal. Não faz. Vai ter que prestar contas disso. Aquela alma vai, de repente, vai sofrer um acidente, aí morrer e tal, vai para o inferno e você não alertou. Nenhuma vez você, quando próximo a ela, tendo a possibilidade, a oportunidade de alertá-la, de falar, você também
né, se omitiu com medo de determinadas consequências. Então aquela alma se perdeu, não foi salva. E aí, um dia você vai ter de prestar contas disso. Tá? É como o missionário José Irion contava a história de uma senhora. Ela era jovem e Deus a chamou para o ministério. Deus a chamou para o ministério, tal. Mas aí ela disse: Senhor, eu tô de casamento marcado, eu não posso ir. Não posso ir para a missão que o Senhor está me dando, né? Aí ela casou, tal. Aí Deus se chamou de novo. Eu estou te chamando eu tenho uma obra para você, eu tenho um trabalho para você. Não posso, eu sou recém-casada. Eu tenho que agradar o meu marido, eu não posso deixar ele, meu casamento vai acabar. Tal. Aí ela engravidou. Teve o filho. Aí depois ela grávida, depois ela teve o filho. Deus foi de novo para ela: eu tenho uma obra para você. Tal. Não posso, Senhor, eu tenho crianças pequenas, eu tenho que cuidar dos meus filhos, tal. Aí os filhos cresceram. Aí pela última vez Deus chamou. Né? Aí ela: não posso, Senhor. Eu quero que primeiro os meus filhos se formem na faculdade. Eu quero que primeiro eles se formem na faculdade. Aí Deus não chamou mais. Aí um dia essa mulher já estava velha, não foi, nunca obedeceu ao Senhor, nunca atendeu o chamado do Senhor. Deus parou um homem, né, na frente da casa dela. Era um profeta, um servo de Deus. O homem entrou na casa dela, não conhecia ela. Falou: eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu te chamei, né, desde a sua juventude para me servir. E agora você vai prestar contas ele falou o número lá de almas, então, não lembro agora qual. Você vai ter que prestar conta dessas almas que foram para o inferno porque você não atendeu o meu chamado. Então é isso, gente. Isso é uma coisa muito séria. Tem isso também. Ela está salva, ela não vou dizer que ela não foi salva, mas ela vai ter de prestar contas a Deus daquelas almas. E Foram ela para o inferno porque Deus chamou ela e ela disse não. Sabia não que a pessoa faz. Às vezes são as coisas do reino de Deus, é assim. Às vezes Deus coloca outro e às vezes Deus não coloca. Entende? Mas por causa de uma pessoa, outras pagam preço? Essa é a questão. Pode Isso que eu não concordo, né? Ela não foi e aquela pessoa nunca ouviu. Aí ela foi pro inferno? Eu acho que não. Eu acho que não. Ela teve, Deus tem misericórdia, ama a todos. Eu acho assim, ela ia ajudar aquelas pessoas de uma maneira diferente, mas eu acho que elas ouviram. Talvez se ouvissem dela, mudaria o coração, né? Eu creio que Deus não deixou aquelas pessoas... Essa história é verídica e Deus disse para ela que elas foram para o inferno porque era ela que tinha que ter ido. Entende? Aí vocês então. ponderem, essa história é verídica. Tá? Então, mas eu creio assim que Deus, essas pessoas ouviram de Deus. Mas talvez o que ela fosse fazer, a maneira que ela fosse, ela ia ser mais eficaz, talvez, não sei. E aquelas pessoas se perderam pelo... Mas a questão é essa, gente. É a gente não se envergonhar do Evangelho. E não amenizarmos a mensagem por medo. Entende? Porque se nós pregarmos o verdadeiro Evangelho, muitos não vão acreditar, muitos não vão crer, mas aqueles que crerem serão salvos. Entende? E você vai receber recompensa. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele
que crê. O evangelho verdadeiro, não o falso evangelho. Não o evangelho modificado, não o evangelho misturado com outras coisas, vamos dizer assim, diluído, para se tornar mais aceitável. Né? O termo que eu estou procurando seria outro. Seria isso, vai. Mais aceitável. Só que um evangelho falsificado, um evangelho diluído, um evangelho misturado, não vai salvar as almas. Entende? Não vai levar a pessoa até o âmago da mensagem, que é aquela que ela precisa conhecer, aquela que ela precisa saber. E tomar uma decisão baseada naquela verdade. Esses falsos evangelhos vão, vamos dizer assim, é o que o apóstolo Paulo chama de fábulas, né? Fábulas, mentiras, coisas, histórias inventadas, que afastarão a pessoa da verdade crucial que ela tem de receber para ser salva. Entende? Qual é essa verdade crucial? Que ela é pecadora, que precisa de um Salvador, que ela não pode salvar-se a si mesma, que ela precisa se arrepender e ir buscar a Jesus. Entende? Que só o sangue de Jesus sobre a vida dela pode dar a ela, vamos dizer assim, o acesso à eternidade com Deus. Ela tem que ser confrontada com esta verdade, tem que abandonar os seus pecados. Não é só se arrepender e depois continuar pecando. Abandona o seu mau caminho e busca a Deus. Se arrependa, confesse essas práticas suas como pecado, abandone e comece a seguir a Jesus. Esse é o evangelho que vai salvar essa alma. Qualquer outro evangelho, né, que fica só enrolando a pessoa, né, jogando ela, vamos dizer, amenizando a pessoa, dando vamos dizer assim, uma rodeada para não chegar nesse ponto. Ela vai levando até ela acabar se morrendo e indo para o inferno. Porque nunca se arrependeu, nunca se converteu realmente a Jesus, nunca foi confrontada com o Evangelho. Então, aquele que quer oferecer diante do Senhor uma obra que seja prata, né, que também passa pelo fogo, derrete que nem o ouro, mas não perde a sua propriedade, não perde a sua essência, então precisa não se envergonhar do Evangelho. Tá? Tem alguma dúvida? Então vamos lá. Próximo é pedras preciosas. João 8:32 e Mateus 5:19. Dois textos. João 8:32 e Mateus 5:19. Pode ler, João 8:32. Achou aí? Quer fazer? Pode ler. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mateus 5:19. Portanto, qualquer que quebrar os desses mínimos mandamentos e assim ensinar aos homens, será chamado o menor no reino do céu. Aquele, porém, que os praticar e ensinar, será chamado grande no reino do céu. Então, o que são obras, o que são pedras preciosas? Pedras preciosas, elas simbolizam a edificação espiritual. Porque você é salvo, entende? Você é salvo
pela pregação do Evangelho, mediante a pregação do Evangelho, né? Recebe pela palavra de Deus verdadeira, recebe fé para ser salvo pela graça, né? Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, tal. É levado à cruz de Cristo, é confrontado com os seus pecados, é confrontado pelo Espírito Santo com a sua vida errada, a qual você deve renunciar para seguir a Jesus, tomar a cruz de Cristo, tal. Mas aí você precisa ser edificado nessa vida. Aí por que citar dos mestres aí? Porque o mestre é o que vai te edificar. E o que vai te edificar? O que vai te edificar é primeiramente aquilo que vai te libertar. O que é? A verdade. Então você tem que anunciar às pessoas a verdade, para que elas sejam livres. Não apenas do pecado em si, mas de tudo aquilo que atrapalha a vida delas de prosseguir nesse caminho, de ser edificada, de crescer espiritualmente. Então vocês precisam de bons mestres, entende? Mestres que não se envergonhem, vamos dizer assim, da verdade, que falem a verdade, o que é realmente o mandamento de Deus na verdade. Tipo assim, ó. Se vocês consideram assim, eu espero que Deus também considere. Que eu ensine a vocês a verdade, para que vocês sejam libertos. Ninguém é edificado continuando na escravidão do pecado, né? Porque Jesus, antes de falar essa frase, tem um contexto dela. Jesus disse assim: quem comete pecado é escravo do pecado, mas se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então vocês têm que ensinar não a sua verdade, a verdade de Cristo, a verdade de Deus, a verdade do Evangelho. A sua verdade não liberta ninguém, o que liberta é Cristo. Entende? É a verdade de Cristo. É o mandamento de Cristo. É o que ele ensina na sua palavra, no seu Evangelho. Tá? O que é uma verdade de Cristo? Que você tem que negar-se a si mesmo e tomar a sua cruz. Que você vai ter que renunciar à sua própria vontade, renunciar ao seu próprio desejo e seguir a vontade dele, seguir o desejo dele. Essa é uma verdade. E também tem uma grande parte da igreja que já largou isso de mão faz muito tempo. Não ensinam mais a autonegação, não ensinam mais a vida crucificada, a vida de cruz, que é a negação do ego, a negação do seu próprio desejo, da sua própria vontade, o que a mulher da história não fez. Ela não se negou, ela não tomou a cruz de Cristo, ela não se negou, ela quis viver a vida dela. Ela quis viver a sua vida. O que ela fez era errado? Ela negou o chamado de Deus para cometer pecados? Não. Criar filhos é pecado? Engravidar do marido é pecado? Um filho estudar na faculdade, você poder ajudar um filho a fazer a sua faculdade é pecado? Não. Mas quando você coloca isso na frente do seu chamado e não se nega a isso, isso para poder servir a Cristo, e você recebe um chamado específico de Deus e você diz não para Deus para poder fazer a sua vida, conquistar aquilo que você acha que tem que conquistar, tal, depois você vai ter de prestar contas disso. Entende? Você vai ter de prestar contas a ele disso. Isso é uma verdade.
que a gente ensina, tá? E eu vou ser castigado por Deus se eu não anunciar a vocês essa verdade. O que Paulo diz? Ai de mim se não anunciar o Evangelho. Ai de mim se não ensinar a vocês a verdade. Ai de mim. Entende? Ai de mim. Então, vocês, de repente, eu não estou dizendo que isso acontece aqui, mas de repente vocês podem até me rejeitar, falando, não quero isso aí, não. Eu, pastor Paulo, vai fora daqui, não quero saber disso aqui, não. Tudo bem, eu posso ser rejeitado por vocês, mas eu não serei rejeitado por ele. Tá? Pastor, Naquele dia. e as pessoas que ensinam achando que estão pregando uma verdade e não é? Igual o senhor mesmo já falou que ensinou várias coisas que hoje Já o senhor ensinei, acha já que é ensinei. errado. Tipo, Tudo vai, Deus é que vai colocar numa balança tudo no final. Eu não sei como ele vai fazer, mas ele vai fazer. Ele vai. Deus não leva em Ele não conta vai a cobrar. ignorância, Deus não leva em conta a ignorância. não tem como. De repente ele não vai levar em conta o Se é que- Porque você ensino. foi inocente de O ensinar uma ensino coisa que ruim. você É tipo aquela coisa. Ele, mas é ele que vai julgar. É ele que vai julgar. Entende? É ele que vai julgar. O problema é que tem muita gente ensinando errado. Mas mesmo quando eu ensinava errado, eu fui confrontado com a verdade. Muitas vezes eu preferi continuar ensinando errado. Entendi. Por quê? Porque eu tinha que prestar contas a um pastor, eu tinha que prestar Então Deus contas a não te um... deixa tipo, a uma enganar doutrina. totalmente, né? Por que no fim eu tive que sair do sistema religioso denominacional? Porque eu não podia mais continuar a verdade que eu tinha aprendido do Espírito Santo já não cabia mais onde eu estava. Por que eu tive que sair? Eu tive que sair. E muita gente prefere ficar. Tem gente que prefere ficar. Às vezes sabe a verdade, sabe, já foi. Olha, tem muito mais gente no sistema religioso desse jeito do que vocês Que pensam. sabe a verdade, né? Que sabe o que é certo, mas ensina errado porque tem medo. Um pastor, por exemplo, um pastor que recebe lá os seus 4, 5 mil reais de uma determinada denominação. Não é só a Universal que paga bem, né? Tem muitas denominações aí que pagam bem. Um pastor. Com certeza. Dão casa, dão carro, dão tudo. Aí de repente um dia ele é confrontado com a verdade. E o Espírito Santo convence ele da verdade. Então, e ele muitas vezes, não dá. Não posso falar isso na minha igreja. Eles vão me mandar embora. Eu vou perder o meu cargo, eu vou perder a minha. Vou perder a minha casa, a casa que eu moro é da igreja. Eu vou perder o carro que eu. O carro que eu dirijo é a igreja que paga, ou a igreja que põe gasolina, ou sei lá o quê. Então, muitas vezes acontece, gente. Isso é muito comum. Então, ele mantém o seu cargo, mantém o seu emprego, né, de pastor, mantém lá a sua posição, mas depois ele vai ter que dar conta. Depois ele vai ter que dar conta. Tá? Vai chegar uma hora do vamos ver. Aí vamos ver como é que ele vai se virar. Entende? Então, ouro, obras feitas para a glória de Deus. Prata, obras que promovem uma verdadeira salvação. Pedras preciosas, obras que promovem a libertação e edificação das pessoas pela verdade. Tá? Vamos ver, Gálatas 1, 6 a 9. Como? Carta aos Gálatas 1, 6 a 9. Eu acho que eu vou parar nessa, depois a gente continua. Nossa, tem que ser falaram, Já porque é tem bem quase grande uma esse hora. estudo, né? Tem quase uma hora. Vamos fazer isso, vai, vamos parar agora. A gente continua na madeira. Gálatas, você ia ler madeira? É.
Parou na madeira. Madeira. Madeira? Nossa, a gente viu Agora pouquíssimo. começa a coisa. A gente viu pouquíssimo, viu o quê? O ouro. Não, vamos o ouro, Ouro, a prata e prata, as pedras preciosas. Agora vai Aí começar. vem a parte preciosa, agora é a parte que o fogo queima. O fogo queima tudo. Tá? O que não é ser irmão. Então falta o que, Bate?